Sabe como é no esporte, né? Às vezes o que é profissional acaba virando pessoal. E lá na NFC South, uma única postagem numa rede social foi o suficiente para transformar uma rivalidade de divisão numa verdadeira saga de ressentimento e, quem sabe, de redenção. Bora mergulhar nessa história para entender como um confronto da NFL ficou tão, mas tão pessoal. E foi com essa frase aí que tudo começou. Baker Mayfield, o quarterback do Tampa Bay Buccaneers, mandou essa direto, sem filtro nas redes sociais. A mensagem é curta, mas o recado foi bem claro e tinha um destinatário certo. Isso aí botou fogo no mundo dos esportes. Mas afinal, para quem era essa mensagem e por quê? Bom, aqui estão os nossos protagonistas. De um lado, Baker Mayfield, o quarterback dos Bucs. Do outro, Kevin Stefanski, que tinha acabado de ser contratado como técnico principal do Atlanta Falcons. Eles já têm uma história juntos, mas agora o destino colocou os dois como rivais diretos, na mesma divisão. Ou seja, confronto garantido 2 vezes por ano. O que acendeu o pavio foi um comentário de um jornalista. Ele basicamente disse que a passagem do Mayfield em Cleveland, sob o comando do Stefanski, tinha sido um fracasso. Mayfield, claro, não deixou barato. A resposta dele não foi só para defender a própria carreira. Foi um recado direto para o seu antigo treinador, que agora é adversário. E para a gente entender de onde vem toda essa intensidade, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A relação entre Mayfield e Stefanski lá em Cleveland é a peça-chave de tudo isso. Mas não é uma história simples não. É uma que tem de tudo. O auge do sucesso, a realidade dura das lesões e aquelas decisões difíceis que os times da NFL precisam tomar. Essa linha do tempo aqui mostra a verdadeira montanha-russa que foi a vida do Mayfield em Cleveland. Começou lá no topo, né? Primeira escolha geral do draft de 2018. Em 2020, o auge. Ele e o Stefanski levaram os Browns para os playoffs. Só que aí, o ponto de virada vem em 2021. Ele jogou com uma lesão séria no ombro, o que, claro, afetou o desempenho dele, e isso complicou tudo e levou direto para a troca dele em 2022. E é o jeito como essa troca aconteceu que está no centro de todo esse ressentimento. E essas são as palavras do próprio Mayfield para descrever como ele se sentiu ao sair de Cleveland. Despachado como um pedaço de lixo. Isso mostra bem o sentimento de desrespeito, a maneira impessoal como ele sentiu que a organização o tratou no final da sua jornada por lá. E para colocar uma camada ainda mais pessoal nisso tudo, Mayfield diz que até hoje ele ainda espera uma mensagem ou uma ligação do Stefanski depois da troca. Sabe? Do ponto de vista do jogador, essa falta de contato, de um ponto final, parece ser a ferida que nunca fechou de verdade. Depois que ele saiu de Cleveland, o caminho do Mayfield não foi nada fácil. Ele passou por uns maus bocados, sendo visto por muita gente como um jogador já descartado. Mas a jornada dele é também uma baita história de superação, de uma volta por cima impressionante. A passagem dele pelos Panthers foi bem complicada. Mas o que veio depois mostra um padrão. Já nos Buccaneers, depois de ganhar um jogo contra o time do Steve Wilkes, que foi seu técnico interino em Carolina, ele disse que a vitória foi pessoal. Isso mostra que ele guarda esses sentimentos e usa como combustível. E foi lá em Tampa Bay que essa energia toda o ajudou a reencontrar o seu melhor futebol. É bom lembrar que tudo começou com essa promessa aqui. Ser a primeira escolha geral do draft. A expectativa era gigante. E depois de passar por poucas e boas, ele mostrou o seu valor. Com os Buccaneers, foi para o Pro Bowl 2 vezes. Calou os críticos e provou que aquele talento todo lá do topo do draft era real. Resumindo, a virada de chave do Mayfield em Tampa Bay foi um negócio espetacular. Ele foi de um quarterback todo questionado a líder de uma franquia, mostrando uma resiliência incrível e provando que aquele potencial todo do início não foi por acaso. E isso tudo nos traz de volta para agora. Com Stefanski no comando dos Falcons, toda essa história pessoal ganha um palco profissional gigantesco. A rivalidade da NFC South acabou de ganhar uma dose extra de drama. E o cenário já era competitivo, viu? Essa tabela deixa bem claro. Se a gente olhar os últimos 4 jogos, os Falcons levaram a melhor em 3. E olha só esse último resultado. Foram os Falcons que tiraram Tampa Bay dos playoffs na temporada passada. A chegada do Stefanski só joga mais gasolina nessa fogueira. Então, o que era para ser só mais um jogo de divisão, agora virou um evento imperdível. O primeiro confronto entre os Bucs do Mayfield e os Falcons do Stefanski já está circulado na agenda de todo fã da NFL, com certeza. Então, o que a gente pode esperar desses confrontos? Bom, a resposta é simples. Vai ser muito mais do que só um jogo. Vai ser o clímax de uma saga pessoal que está se desenrolando há anos. Pensa bem na narrativa que a gente tem aqui. De um lado, um quarterback buscando validação, querendo provar que o antigo técnico estava errado. Do outro, um técnico querendo impor seu domínio com o time novo.
E tudo isso no meio de 2 jogos de altíssimo risco, que muito provavelmente vão ter um peso enorme na briga pelos playoffs. E no fim, a pergunta que fica é essa, a que vai definir essa rivalidade na próxima temporada. Vai ser a vingança de Mayfield provando seu valor de uma vez por todas? Ou vai ser uma repetição da história, com Stefanski levando a melhor de novo sobre o seu antigo quarterback? A resposta, a gente só vai ter em campo.